Começa agora o Jornal da Thalita Digital pelo YouTube. Inscreva-se aí no canal, dê o seu like e também faça os seus comentários. Hoje eu quero abrir o nosso jornal aqui com um assunto muito delicado e também perigoso, que é a violência doméstica. Você já sofreu violência doméstica? Conhece alguém que tenha sofrido violência doméstica? Uma situação muito triste, muito desagradável, muitas mulheres passam por isso. Hoje existe uma lei, a Lei Maria da Penha, que ela guarda essa mulher da violência doméstica. Então, se a pessoa sofre qualquer tipo de violência, agressão física, agressão verbal, ela pode denunciar esse agressor e esse agressor pode ir para a cadeia. E hoje em dia estão sendo trabalhadas algumas campanhas para que essas mulheres consigam denunciar esses agressores. A mídia tem mostrado como fazer isso, principalmente, por exemplo, em farmácias. As mulheres fazem um X na mão, ou se não esse gestual aqui, ó, fecha o dedo e faz isso aqui. Esses dois símbolos são símbolos de agressão, são símbolos de violência doméstica. Na hora, por exemplo, o farmacêutico pode chamar a polícia e o agressor pode ser preso se estiver junto com essa vítima, ok? Então denuncie aí, comente aí comigo se você já teve algum conhecimento de algum parente que tenha sofrido ou você que tenha sofrido, relate aí pra gente, para que a gente possa debater um pouquinho esse assunto. E o doutor Pedro Antunes, ele é advogado e ele vai falar um pouquinho a respeito desse assunto, sobre a legislação, e também vai mostrar esses vídeos para vocês. Roda aí. Diante desse novo cenário que estamos vivendo de isolamento social, alguns índices sobre violência doméstica já foram apontados como um aumento, né, desse tipo de violência, desse tipo de prática ocorrida em âmbito doméstico. Mas houve já a criação de campanhas onde, através de lives, por exemplo, as mulheres poderiam realizar um sinal, e esse sinal com as mãos, né, que era justamente o quê? Fazer o número 4 e fechar a mão, né, dentro de uma live ou de uma ligação, uma chamada de vídeo. Isso seria uma forma de identificar que essa mulher estava sendo vítima de algum tipo de violência doméstica, e a pessoa que tivesse acesso a esse vídeo, ou então a essa live, poderia aí ajudar de alguma forma, né, acionando a polícia para que essa mulher, né, tivesse aí seus direitos e, enfim, integridades preservados, por exemplo. O que acontece? No Brasil, a gente também tem números de violência doméstica aumentados por conta da pandemia, em decorrência realmente de isolamento social. Esses índices, né, eles foram levantados inclusive pelo CNJ. O CNJ é o chamado Conselho Nacional de Justiça. O CNJ também criou uma campanha. A mulher vítima de violência doméstica, ela pode marcar através de uma caneta ou então até mesmo através mesmo de um batom um X na palma da mão, e quando, por exemplo, ela for nas farmácias, né, comprar um medicamento ou algo do tipo, ela pode mostrar essa mão marcada com o sinal vermelho de X para o farmacêutico, que imediatamente irá comunicar à polícia, vai ligar para o 190, né, e fazer com que a polícia vá até o local e já tente auxiliar essa mulher vítima de violência doméstica e promover, né, e possibilitar com que ela possa realizar aí a sua denúncia, a sua ocorrência, e depois ter as chamadas medidas protetivas no caso. Muito importante, então, aí as informações para que as mulheres ficam mais tranquilas com relação a uma penalização do agressor, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as questões do coronavírus e as suas sequências aí. Hoje o governador de São Paulo, João Dória, deu um depoimento, uma coletiva de imprensa, relatando que a educação, no caso as escolas, só voltarão ao novo normal, né, ao normal, em setembro. Entenderam, pessoal? As crianças vão ficar em casa no mínimo até setembro.
setembro. Esse foi um pronunciamento realizado na hora do almoço, muito polêmico também, porque as crianças elas estão com perdas muito grandes, irreparáveis nesse ano. A parte educacional, diante de todos os esforços que têm sido feitos, diante de todas as aulas online que têm sido realizadas, professores, coordenação, diretores, todo mundo empenhado na realização dessas aulas, mesmo assim as perdas são muito grandes na parte educacional. Imagine uma criança, por exemplo, na parte de alfabetização. A Beatriz, minha filha, está em período de alfabetização. Quantas perdas aí a gente tem nesse período? Muitas. Né? Aula online, por exemplo, 1 hora de aula online, você acredita que essa criança ela vai ter o mesmo sucesso nesse ano todo? Claro que não. Claro que a gente entende também todo o lado da escola, o lado dos professores que estão desempenhando o seu papel, que remodelaram tudo, que mudaram tudo para poder oferecer essa aula nesse período. Então, respeito a todos, né? Respeito aos pais, respeito aos professores, à coordenação em geral, mas olha só quantas perdas, né? Na área educacional também grandes perdas por conta aí do coronavírus. E por falar em coronavírus, vamos atualizar aqui na cidade de Araras os números do coronavírus no dia de hoje, 24 de junho de 2020. Temos os dados aqui. Eles saíram às 17 horas, a Vigilância Epidemiológica atualizou para a gente 2.692 notificações. São 374 casos confirmados, os internados na UTI Covid são 10, ala Covid são 11, então 21, em isolamento domiciliar 145, recuperados 200 e óbitos confirmados são 8, 31 aguardando resultados, os internados na UTI Covid não tem e na ala Covid tem 6, em isolamento domiciliar 25 e óbitos em investigação nenhum. 2.287 casos descartados, negativados após exame 2.277 e óbitos negativados são 10. Então esses são os dados do coronavírus aqui na cidade de Araras. Falamos um pouquinho aí também de educação, que as crianças só voltam às aulas em setembro, se não houver retrocesso, né? Porque a educação está na fase 4 do plano do governo aí de retomada de tudo, economia, educação, saúde e tudo mais. Agora vamos falar um pouco da parte de polícia aqui na cidade de Araras. A Delegacia de Polícia registrou hoje uma morte de uma idosa aqui na cidade de Araras. Seu corpo foi encontrado na sua residência. Os vizinhos chamaram a polícia devido ao forte odor que já apresentava na casa. Ninguém havia conseguido entrar nessa casa e ao conseguirem entrar, mediante um parente que foi até lá, foi acionado e foi até lá, encontraram a senhora Sônia Maria Palaver, de 68 anos. Essa senhora foi encontrada morta, então, em sua residência, aparentemente morte natural, mas o corpo vai passar por necrópsia para que seja identificada e dada a causa da morte, ok? Então ela foi encontrada na rua Irineu Carpini, que é próxima à delegacia de polícia da cidade de Araras. Então essa é a única ocorrência no dia de hoje e nós ficamos por aqui. O Jornal da Thalita Digital pelo YouTube termina aqui. Não esqueça de se inscrever aí no canal, também dar o seu like e deixar os seus comentários. Beijos e até amanhã!